Eu quero pensar com vocês aqui sobre a oração do profeta Daniel, que proferiu aquela oração diante daquela situação que estava para acontecer. Eu fico imaginando que Daniel foi cativo quando ele, na sua pré-adolescência ainda, e foi levado cativo, e foi escolhido ali para estar na presença do rei. Então, isso nos leva a crer que ele fazia parte da família real. Algumas tradições dizem que ele era parente do rei Ezequias, e provavelmente ele era de linhagem da monarquia, porque o rei não ia colocar dentro do palácio pessoas de uma classe que não fosse parecida com a dele. E interessante aqui, eu quero ler com você no livro do profeta Daniel, capítulo 9, os 4 primeiros versos, depois nós vamos fazendo aqui uma analogia dos subsequentes. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 1 até o 4. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum, e pano seco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Senhor, aplica esta verdade em nossos corações, conforme a oração do teu servo que fez naquele momento, que reconheceu algumas circunstâncias ali e que orou ao Senhor. Nós oramos ao Senhor nessa noite também, pedindo a tua misericórdia sobre todos os acontecimentos que temos evidenciado, as perdas, as mortes, as famílias enlutadas, Senhor. Que o Senhor possa estender as suas mãos poderosas sobre todos e manifestar o teu poder e a tua glória, dando sustentação, dando o conforto necessário, Pai, acalentando nesse momento de sofrimento. É a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, diante aqui dessa leitura, nós vemos aqui que o profeta, então, observando os escritos do profeta Jeremias, ele vai fazendo aqui os cálculos e, com certeza, ele constatou que faltava ali aproximadamente 2 anos para que se estabelecesse os 70 anos de sofrimento. E é interessante, né, como Deus sempre encarrega alguém para fazer algo em prol da humanidade. E Daniel, então, eu fico pensando aqui, e usando então esse espírito de arrependimento de Deus, quis ensinar ao povo, já que não estudavam e não estavam, exercendo a voz dos profetas. Daniel então está falando em nome do povo, uma boa parte da qual reconheceu que a desgraça é proveniente do apartar-se dos mandamentos de Deus. Então aqui nós observamos que o profeta então faz a sua constatação que estava próximo o cumprimento dos 70 anos, e ele observa que os 70 anos de cativeiro, o povo nada melhorou a sua qualidade de vida, ainda estavam realizando, eu quero crer, que as mesmas obras, as mesmas condições para o qual eles foram levados
no cativeiro, ainda estavam ainda com as mesmas atitudes. Então, quando ele observa os escritos do profeta Jeremias, ele vai fazer essa constatação, e com certeza o seu coração se ardeu com a vontade de pedir a Deus que usasse de misericórdia. E no verso 5 nós observamos aqui que Daniel não se comoveu e não se acomodou, ele não ficou esperando passivamente o cumprimento da restauração prometida, pelo contrário, começou a interceder de todo o coração com jejuns e súplicas. Observamos aqui o verso 5. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, aqui nós observamos então a capacidade de Daniel, que observou todos esse comportamento do povo, que apesar dos 70 anos de sofrimento de cativeiro, as pessoas elas não mudaram as suas atitudes. Eles foram levados ao cativeiro por razões de não ter cumprido com as determinações de Deus. E nesse tempo que nós vivemos de pandemia, nós observamos também alguns comportamentos da humanidade, da igreja nossa, que estamos dentro desse tempo de sofrimento, de cativeiro, e mesmo assim nós não mudamos as nossas ações, nós não mudamos o nosso plano de vida. Eu quero estimular a você que está me ouvindo, a você que está em casa, a você que frequenta uma igreja, a você que não frequenta, de repente Deus está falando conosco, Deus está permitindo esse tempo de pandemia para que nós possamos fazer como o profeta Daniel verificou que estava próximo já do tempo do cumprimento dos 70 anos, e ele observa com certeza que as atitudes ainda eram as mesmas. Então ele faz a oração: pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E se nós voltarmos aqui no verso 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então a gente observa que a Bíblia por muitas vezes usa esse termo de colocar os panos, aqui uns falam pano de saco, outros pano grosseiro, e se cobrir de cinza. Jó, a gente vê que se utiliza desse mesmo mecanismo aí, desse mesmo expediente, para demonstrar diante de Deus a humilhação, a submissão a Deus. Sinal de tristeza. Então eu fico imaginando aqui comigo, e ele falou assim: pô, então 68 anos de sofrimento e o povo continua na mesma. As mesmas atitudes, o povo está na mesma condição. Ele deveria ter aprendido, e interessante que nem observavam as orientações dos profetas. Eles estavam na mesma condição. O verso 6: e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, e em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. Não deram créditos ao que os profetas estavam anunciando. E hoje, meus queridos irmãos, nós vivemos num tempo parecido com isso. Nós vivemos num tempo em que, de repente, tantas coisas têm acontecido nesse cenário que nós estamos vivendo.
Nós estamos, de uma certa maneira, também num cativeiro, não só de 70 anos, mas num cativeiro meio light, de 1 ano, onde Deus oportunizou a gente a fazer muita meditação, muita colocação. Eu creio que muita gente teve a condição de ter um encontro com Deus, de ter um tempo mais aprimorado em pensar, às vezes observando pessoas morrendo ao nosso lado, pessoas da família sendo atingidas. Então tudo isso move, mexe a nossa sensibilidade, para que nós possamos, então, eu quero provocar você, para que você seja integrado nesse sistema, nesse mecanismo que nós estamos falando aqui, seja mexido pelo poder do Espírito Santo de Deus, a tomar uma atitude, e não ficar atônito como o povo estava. O povo ficou ali 70 anos sofrendo, debaixo do jugo babilônico, e as atitudes ainda estavam da mesma maneira que eles iniciaram no processo do cativeiro. O profeta Daniel chegou ali naquele estágio de cativeiro, adolescente, agora estava com 80 anos, e o comportamento do povo ainda era o mesmo. E eu quero crer que Daniel, ele não precisava estar se importando, porque primeiro ele teve a sua vida inteira no palácio. Por mais que ele tenha sofrido algumas coisas ali, por interpretar sonho, por tal, mas ele tinha um destaque. Ele estava no palácio, ele tinha uma condição diferenciada dos demais cativos. Mas mesmo assim, ele reconhece a autoridade de Deus. Mesmo assim, ele vê a condição que Deus tinha, o cuidado que Deus tinha sobre o povo de Israel. No verso 8, nós observamos aqui, do 7 no 8, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesse dia os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Meu querido irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, é importante que nós reconheçamos o nosso pecado, que nós confessamos o nosso pecado. Eu creio que a humanidade está nos mesmos moldes que o povo de Israel estava entorpecido pela natureza do pecado, estavam ali já há quase 70 anos envolvidos, e praticamente já não reconheciam mais a voz de Deus, já não acreditavam mais na autoridade e no anunciamento dos profetas, e eles já estavam tão distanciados de Deus que não criam mais no poder de Deus. Meus queridos irmãos, esse tempo que nós vivemos privados de muita coisa, esse tempo que nós estamos impossibilitados de muita coisa, é um tempo em que nós possamos nos dispor diante de Deus, nos colocar diante de Deus, pedir a orientação de Deus para ver o que Deus quer na minha vida, o que Deus quer na tua vida. De repente, esse tempo não é totalmente autoritário, ele não é totalmente maléfico, ele tem o seu ponto didático, ele tem, com certeza, tudo é permissivo de Deus. Então, que você possa, nesse tempo, colocar a sua vida, respaldar a sua vida. Esse tempo que nós estamos vivendo de jejum, eu tenho visto e acompanhado, praticamente todas as igrejas estão fazendo esse tempo de oração, esse tempo de jejum, essa busca incessante de se aproximar de Deus. É uma oportunidade para que Deus possa expressar a sua vontade na minha vida, na tua vida, na vida da igreja. É um momento singular para que nós possamos novamente
fazer os nossos votos, as nossas considerações com Deus, para que Deus possa se agradar das nossas atitudes ao Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Então, meus queridos irmãos, que nós reconheçamos o nosso pecado diante de Deus, que nós possamos nos submeter a Deus e entregar a nossa vida da maneira que nós estamos, e como eu falei anteriormente, nos engajar nesse tempo de oração, para que juntos nós possamos erguer essa bandeira alto e podemos então cantar o hino da vitória. Verso 17: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Aleluia. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então aqui o profeta está reconhecendo que o povo não tinha buscado da maneira correta, mas apela para que Deus é o Deus da justiça, é o Deus do amor. E aí no verso 19, para nós concluirmos aqui a nossa meditação, o Senhor ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Meus queridos irmãos, que essa oração do profeta possa ser a nossa oração nesse tempo, nessa dificuldade que nós estamos vivendo, e que o nosso coração possa ser o coração do profeta, independentemente se nós somos culpados ou não culpados, que nós nos enganjemos nesse tempo de oração para vencermos esse inimigo que está rondando, esse inimigo que tem ceifado vivo. Que Deus possa colocar em nosso coração esse desejo de nós podermos então, como o profeta Daniel, fazermos a nossa oração.